Olá, estamos começando mais um episódio de Puxirum da Amazônia, uma série de diálogos sobre bioeconomia e sustentabilidade na Amazônia. Hoje a nossa conversa navega pelas águas do Médio Juruá e de tantos outros rios da Amazônia para falar sobre o manejo sustentável do pirarucu, um verdadeiro gigante das águas, que pode chegar a 3 metros e quase 200 quilos. Essa atividade, que é referência da bioeconomia amazônica, envolve mais de 4.000 famílias no Amazonas, unindo ciência e saber tradicional para gerar renda, conservar a floresta e fortalecer comunidades e territórios. Antes de começarmos nossa conversa, é importante pontuar para quem está nos vendo agora que o manejo sustentável do pirarucu no Amazonas segue regras próprias. A pesca é feita de forma ordenada e com cotas autorizadas pelo IBAMA. No Amazonas, essa é a única forma legal de capturar e vender o pirarucu nativo. Qualquer outra forma é caracterizada como pesca ilegal. Já para os outros estados, a pesca é proibida apenas durante o período de reprodução dos peixes, o chamado defeso. Para falar sobre esse assunto, nossos convidados de hoje vivem e pesquisam esses temas. São Ana Cláudia Gonçalves, coordenadora do Programa de Manejo de Pesca do Instituto Mamirauá, Ana Alice Brito, coordenadora de comercialização da Associação dos Produtores Rurais de Carauari, a ASPROC, e Edipo Araújo, secretário executivo do Ministério da Pesca e Aquicultura, o MPA. Prazer recebê-los, muito obrigada. Vou começar por você, para você nos dizer, falar sobre a pesca do pirarucu, a importância desse manejo, como é que é esse trabalho? Primeiro, Valéria, falar da importância, da pesca na economia, dos estados amazônicos, que representa mais de 40% de toda a renda da pesca. E o pirarucu ganhou esse destaque devido à sua restrição comercial. É o único estado da região norte onde é proibida a pesca extrativa o ano inteiro, só sendo possível por meio do manejo. Então, daí a importância e a grandeza e a grande adesão dos pescadores a essa iniciativa. Quando você fala dessa importância, qual é o impacto desse trabalho, inclusive dessa ordem, da gente ter cotas para pesca, para a sustentabilidade? No estado do Amazonas hoje, ligado diretamente, beneficiado diretamente com o manejo, são mais de 5.000 pescadores e pescadoras. A gente está falando de um manejo que movimenta anualmente mais de 25 milhões de reais no estado e que contribui muito para a economia do estado, no sentido da agregação, mas também do investimento nesse setor. E o Instituto Mamirauá trabalha de que forma? O Instituto Mamirauá é um instituto de pesquisa no coração da Amazônia, Nós estamos no município de Tefé, e é um instituto que eu costumo dizer que é aplicado à conservação da biodiversidade, porque procura responder em que medida os recursos naturais são possíveis de serem utilizados para gerar renda para essas comunidades que sobrevivem da floresta e dos lagos. E aí eu venho para cá, Analice, para você falar para a gente o que é a ASPROC, na prática, para a gente entender o que é essa associação e qual é a importância também, como vocês visualizam, a importância desse manejo do pirarucu. A ASPROC, Associação de Produtores Rurais de Carauari, ela representa hoje mais de 800 famílias da região do Médio Juruá, agroextrativistas, ribeirinhos, que trabalham com diversas cadeias, dentre as quais a cadeia do pirarucu. Trabalham com o manejo do pirarucu, trabalham desde a preservação, a pesca, a logística, a comercialização do pescado. E assim, o manejo se tornou uma das grandes cadeias hoje da região do Médio Juruá e envolve diretamente na nossa região 231 famílias. Uhum. E aí a gente vai pensando no exemplo que a gente tem, porque a pesca, o manejo do pirarucu, hoje ele é um exemplo de sustentabilidade. E aí eu te pergunto, de que jeito que você, como um representante do Ministério, entende que é possível pegar este exemplo para replicar esse exemplo? Sim, perfeito. A pesca manejada do pirarucu é um símbolo de conservação e de bioeconomia,
Então, a pesca manejada, ela mantém a floresta alagada em pé. Então, ela contribui diretamente para a sustentabilidade do ecossistema amazônico, né? O Ministério da Pesca e Cultura tem um papel muito importante, né, no fomento e no desenvolvimento das políticas para a pesca e aquicultura no cenário nacional, né? Não diferentemente, a gente tem um olhar direcionado para a pesca continental, que são as pescas que são direcionadas dentro do ambiente de água doce, né? A pesca continental é isso. E aí o Ministério vem difundindo, junto aos mecanismos de participação social, que a gente tem a retomada do Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca, o CONAP, e 10 comitês permanentes de gestão. Então, a partir desses fóruns de debate, onde tem uma pluralidade, onde a gente tem a participação da sociedade civil, administração pública e academia reunidos, debater as práticas de manejo sustentáveis e replicar essas práticas para diferentes regiões. E a pesca manejada no estado do Amazonas, como colocou a Ana Cláudia, ela é única, só existe hoje no Amazonas. E a ideia é que a gente consiga levar essa prática sustentável para todos os 7 estados que contemplam a região norte do país, como um efeito, como um caso de sucesso que é hoje no estado do Amazonas. Agora, de que jeito que esse manejo se tornou uma referência para a gente ter como um grande exemplo de sustentabilidade? Algo aconteceu. E o que é isso? Como é que a gente chegou nesse ponto? Esse algo que aconteceu, né, a gente remete ao início, final dos anos 90 ali, porque a gente vem de um cenário de quase escassez desse recurso, né? Não é à toa que ele está no anexo 2 da Convenção Internacional, né, como espécie vulnerável à extinção. E a gente sai de uma situação de quase escassez para uma situação de uma superpopulação de pirarucus nesses territórios, graças ao trabalho dessas populações que estão lá, né, na margem dos rios, né, dentro dos lagos, fazendo da vida ali na floresta a sua vida, né? Então, o sucesso está justamente porque a gente não implementou nada novo fora da realidade das pessoas. A prática da pesca já era uma realidade, né? As pessoas nasceram e cresceram pescando pirarucu. Então, o manejo trouxe sim alguns elementos que são do conhecimento científico, né, que foi validar a metodologia de contagem, que tem como premissa o conhecimento tradicional dos pescadores, e fazendo disso elementos também de organização social, de empoderamento feminino, de participação de jovens. Então, tudo isso foi agregando elementos que fez com que essa prática foi amplamente difundida no território e houve uma grande adesão dos pescadores. Agora, eu só queria que você compartilhasse para que todo mundo conheça como é que é feita essa contagem. Essa contagem ela é uma contagem visual, né, que parte desse conhecimento tradicional de pescadores que durante muitos anos da sua vida nasceram e cresceram pescando pirarucu, sabem do comportamento desse peixe e conhecem e conseguem perceber diferenças individuais entre esses peixes. Então, o peixe que boia aqui, que é o termo que a gente usa, não é o mesmo que 2 segundos depois boia em seguida, né? Então, eles conseguem perceber essas diferenças individuais porque o pirarucu tem uma característica muito particular, ele tem dupla respiração. Então, ele respira normal, como os outros peixes embaixo d'água pelas brânquias, né? Mas ele precisa vir em intervalo de 15 a 20 minutos respirar o ar atmosférico. Então, é nesse momento que ele se mostra. Então, num lago mesmo, o mais leigo dos pescadores consegue, onde tem pirarucu, avistar pirarucu. E, inclusive, identificar quem são os adultos e os mais jovens, né? Exato. Então, o juvenil a gente tem de 1 metro a 1,49 m e acima disso são classificados como adultos. Uhum. E um outro aspecto importante a ser falado é que uma espécie que já estava quase em extinção, né, hoje ela se reproduziu, né, ao ponto de que o número de áreas manejadas tem aumentado a cada ano que passa e o número de indivíduos também dentro do lago tem aumentado. Então isso reflete diretamente na oportunidade de renda para as comunidades que fazem o manejo. Então, quanto mais comunidades preservando, mais pessoas envolvidas de forma coletiva na comunidade, né, tanto na atividade da contagem do pirarucu, como a Ana falou, como na pesca, como na busca de mercado, maior o volume das espécies. Então, assim, quanto mais preserva, mais peixe tem dentro do lago. Uhum.
O que é importante destacar, como foi colocado, da onde nasceu a pesca manejada. A gente saiu de um cenário trágico, ruim, né? Graças a Deus que a gente conseguiu reverter esse cenário. Mas pode ser que às vezes a gente chegue tarde demais e não consiga reverter outras realidades. Por Pirarucu a gente conseguiu. E aí que entra a administração pública. Porque a administração pública, com esse papel de fomentar, desenvolver, de mediar conflitos, ela precisa se antecipar antes que a gente chegue e consiga tentar reverter quando esse cenário já está muito ruim, né? Então, é importante colocar a importância da vigilância da administração pública, o diálogo com a sociedade civil, com os diversos atores, com os pescadores, com as pescadoras e também com a ciência. Então, a gente fica feliz de estar trazendo algo que é positivo, mas em algumas realidades, quando alguns peixes, alguns recursos pesqueiros, algumas espécies, elas estão em colapso ou chegando quase à extinção, muitas vezes é difícil da gente reverter. Então, a gente tem aqui um caso de sucesso, um caso que a gente traz boas notícias, mas que a gente precisa não chegar nos extremos para poder reverter o cenário e a situação do estoque, da saúde desse estoque, dos nossos recursos pesqueiros. Não, e é bem interessante porque a gente está falando de um caso de sucesso que partiu de uma dor, né, o princípio dessa história, mas ele vem com o apoio, a gente está falando de compartilhamento de conhecimento, de técnicas, de orientação e de respeito aos saberes. Porque quando você traz esse trabalho de como é que vocês fazem a contagem, como esse trabalho é feito respeitando quem já tem esse conhecimento de uma vida inteira, então é a soma de todos os agentes fazendo algo muito positivo acontecer, a ponto de ser uma referência. Mas aí eu pergunto para vocês, ainda existem desafios a serem enfrentados? O que você observa dentro do seu trabalho que ainda é possível ser melhorado ou aprimorado, que seja no trabalho pensando na sustentabilidade ou na expansão, para que também quem está ali produzindo e pescando consiga ter o seu trabalho viabilizado e valorizado? Os desafios, eles começam na própria comunidade, né? As comunidades hoje extrativistas, ribeirinhas, elas são bem isoladas, né? As regiões amazônicas, você sabe como são, né? As distâncias. Carauari, por exemplo, é um município que de barco fica 7 dias de Manaus. Então você imagina a logística que é para que esse produto perecível seja transportado. E hoje as nossas comunidades, elas carecem de energia, né? A gente precisa de gelo para poder armazenar um produto, os peixes são grandes, embarcações adequadas, né, para poder acompanhar a pesca, que dura ali de 7 a 10, 12 dias. E em termos de mercado, a gente ainda tem esse desafio, né, de mercados que realmente paguem não apenas por ser uma excelente proteína, né, o pirarucu é um peixe de excelente qualidade, muito apreciado pelos chefes, como também que pague pela preservação que essas pessoas que fazem o manejo fazem, né? Quando você preserva o meio, o lago, você faz o manejo do pirarucu, você acaba preservando também outras espécies que tem naquela região. Então, assim, existem ainda vários desafios, apesar de ser uma história, como foi colocado aqui, uma história bonita, uma história de sucesso, de resultado. A gente ainda tem muitos desafios que já foram pontuados, mas que nós precisamos, de fato, avançar na busca de soluções. Uhum. E Ana Cláudia, você considera que é possível fazer isso, juntando os saberes, as tecnologias, inovação, né, com esses saberes que a gente está falando, saberes de um povo, de que jeito que você enxerga que é possível enfrentar os desafios? Sim, esses desafios, ainda que a gente tenha avançado muito, né, na adesão dos pescadores, hoje um outro importante desafio que tem a ver com essa questão da baixa valorização ainda desse produto frente a todo o trabalho de conservação que ele traz associado, é justamente que o pirarucu de manejo ainda compete no estado do Amazonas e fora dele também com o pirarucu ilegal, que é ofertado ao longo do ano inteiro, sem qualquer compromisso, com retiradas de indivíduos pequenos e grandes, que foi que ocasionou quase o colapso dessa população de peixe. Então, fora desses territórios protegidos, as realidades são outras, né? Então, essa é a preocupação também, de trazer mais pessoas para o lado da conservação
E é perfeitamente possível que não é à toa que hoje o manejo que começou lá na comunidade de São Raimundo de Arauá, na reserva Mamirauá, com 42 pescadores, hoje mobiliza mais de 5.000 pescadores, está presente em 27 dos 62 municípios do estado do Amazonas. A gente está falando de uma cota anual de 100.000 pirarucus, né, que dá aproximadamente 5.000 toneladas de pirarucu, e que teria uma projeção de crescimento ainda maior, mas que a gente pisa com os pés firmes no chão, sabendo dos desafios, mas na medida do possível avançando com isso. E esse conhecimento tradicional é fundamental. Eu sou prova disso. Hoje eu coordeno, né, o Programa de Manejo de Pesca do Instituto Mamirauá. Desde 2012, entrei no Instituto em 2009, sou filha de pescadores, né, e sou uma estudiosa também do conhecimento tradicional, que é o meu conhecimento da minha família e das pessoas, do nosso público-alvo com o qual a gente interage. Você citou aqui o desafio de competir com quem faz a pesca ilegal, e você identifica outros desafios para além dos que a Analice trouxe? Outros desafios estão ligados, né, inclusive que afeta diretamente essa questão do baixo valor agregado, é justamente essa questão do ilegal. Tem a questão que, infelizmente, nosso público-alvo tem um baixo grau de escolaridade, então é necessário investir muito forte em capacitação, né, para que essas pessoas se apropriem cada vez mais, tenham mais autonomia sobre o processo. Elas já estão demonstrando isso. A própria ASPROC é um exemplo disso, né? É uma associação de produtores rurais, né, que avançou, que conseguiu ter autonomia nesse processo, que hoje está à frente de um arranjo comercial da marca coletiva Agosto da Amazônia, está conseguindo levar o pirarucu para outras regiões do Brasil. Uhum. Como é que o Ministério consegue auxiliar nesses desafios, né, e resolver problemas como fiscalização, porque se a gente ainda tem pesca ilegal, é porque tem uma margem, algum espaço para isso? De que jeito que o Ministério hoje atua? Primeiro, eu já fico feliz da administração pública entender e respeitar os saberes tradicionais, né? Então, isso já é algo bem forte dentro da instituição, que hoje é responsável por gerir os recursos pesqueiros no nosso país. Então, eu já falo isso como uma coisa muito positiva e é um avanço para a administração pública a gente respeitar e construir as normas, os atos, levando em consideração os saberes tradicionais. Então, a gente está, nesse momento, em uma sinergia com tudo que vem sendo colocado aqui. Quando a gente fala dos desafios, e aqui colocou muito bem a Ana e a Cláudia, a questão de logística é um desafio. Nós temos um desafio de energia elétrica, que isso envolve diretamente a cadeia de frio, é onde eu vou armazenar e refrigerar e congelar essa proteína, né, que é um desafio da Amazônia, do estado do Amazonas como um todo, e também com a Cláudia, o problema da pesca ilegal, não reportada e não regulamentada, que a gente chama de pesca aiuiu, né? Então, é um desafio, o Ministério, como um formulador de políticas, né, ele tem que trabalhar de forma transversal com outras pastas da esplanada, porque no que tange a fiscalização, isso é uma competência dos órgãos ambientais, né? Na Constituição, na Lei Complementar 140, é uma competência concorrente da União, e aqui quando eu falo concorrente da União, eu estou citando especificamente o órgão ambiental, que seria o IBAMA, e quando eu falo que é concorrente, que também é uma competência dos estados e dos municípios, e aí entrariam as competências e o trabalho e as atribuições dos órgãos ambientais do estado e de cada município. Então, é responsabilidade dos três entes, né? União, Estado e municípios. Então, o Ministério ele vem trabalhando desde a sua reestruturação em 2023 em ampliar o diálogo com os órgãos ambientais, porque é um Ministério que constrói as políticas, trazendo todo o apelo e todas as considerações da participação social, mas não é um Ministério que fiscaliza. Então, a gente precisa também construir normas, né, e ver de que forma ajudar os órgãos ambientais nessa fiscalização. Quando a gente fala de Amazônia, a gente está falando do maior território do nosso país. Não é fácil chegar na Amazônia. Em cada braço de rio, nós temos um desembarque pesqueiro. Então, por isso a gente vem trabalhando com manejo, com pesca manejada, onde os próprios usuários, os próprios atores são os vigilantes. Então, a gente precisa, sim, de um reforço de poder de polícia, que seria o IBAMA e os órgãos ambientais dos estados e também dos municípios, mas também
do fortalecimento dos usuários como vigilantes, né? E esse é o princípio da pesca manejada, é trazer a corresponsabilidade do uso desses recursos, né? Então a gente vem trabalhando para fortalecer a chegada de recursos humanos para esse poder de polícia que é responsabilidade da administração pública federal e também dos estados e dos municípios. E aí você fala da fiscalização, né? E a gente tem o outro ponto, como a Analice trouxe aqui, que é a iluminação, energia elétrica, a possibilidade de refrigerar o que é pescado para que realmente ele consiga ser mantido em bom estado para ser consumido por qualquer pessoa em qualquer parte desse país. Existe um trabalho sendo feito nesse momento também de forma coordenada para que isso aconteça? Então, é um tema bem difícil e a gente precisa encarar esses desafios, né? Porque é uma questão de logística. Na Amazônia, não temos estradas, né? As estradas são os rios, sim, né? Então, a gente tem uma dificuldade logística, sim, de colocar e de fazer chegar a energia elétrica, de construir unidades frigoríficas que possam aportar e receber o volume que foi colocado aqui pela Cláudia, que é um volume grande, né? Então, a gente precisa realmente construir políticas estruturantes, que elas precisam realmente ser pensadas, mas se fala isso desde o início da década de 90, e por que não mudou? Porque não é fácil. Se fosse fácil, nós já teríamos resolvido esse problema. Mas sim, nós temos construído o Plano Nacional da Pesca Artesanal. Esse plano ele finalizou agora em outubro deste ano, onde dentro de tudo que foi falado, existe uma estratégia de fortalecimento da cadeia produtiva do pescador e da pescadora artesanal. E dentro lá está as dificuldades de acesso, de logística e também de fortalecimento da cadeia do frio. Óbvio, esse plano não é um plano de curto prazo. Essa problemática que nós estamos tratando aqui, ela é uma problemática de médio a longo prazo, né? Então a gente precisa estar vigilantes enquanto sociedade civil, fazer o controle social das políticas públicas e cobrar a administração pública que a gente possa avançar e que isso passe de ser um problema e que a gente possa crescer de forma sustentável o desenvolvimento na região amazônica e ampliar a pesca manejada no estado do Amazonas. Agora, a gente vê, Valéria, que enquanto existem assim, ainda desafios tão básicos, né, como essa questão da energia, hoje, o exemplo da Asproc, né, tem comercializado o pirarucu no sudeste, né, do país. Hoje a gente está em Brasília, em São Paulo, no Rio, em Minas. Então, assim, a gente saiu de uma região tão distante, né, lidando com esses desafios, aprendendo a se adaptar a essa realidade para poder buscar um mercado, né, para poder comercializar o pirarucu num preço melhor, né? Como foi falado pela Ana, essa questão do pirarucu ilegal ainda é muito presente na nossa região, então assim, existe uma competição de preço que é injusta, porque enquanto você precisa comercializar o pirarucu num preço X, para o manejador ser melhor remunerado, né, pagar os custos, né, pagar pagar essa questão do processamento em um ambiente sanitário adequado, aí você tem esse outro produto que foi pescado de qualquer forma, sem nenhum controle, sem ser processado num ambiente adequado. Então, você verifica como é difícil, né, para a gente viver numa realidade dessa e ousar fazer diferente, né? Ousar mostrar que é possível a gente fazer diferente. Há, com certeza, um gasto de energia muito maior para isso, mas os resultados, de fato, eles nos motivam, né? Mas essa luta também ela é contínua. Enquanto a gente colhe os frutos de um lado, né, Ana, a gente continua a nossa luta para superar todas essas dificuldades que a gente ainda tem na cadeia e que não são simples de se resolver, né? Situações que a gente convive aí há décadas, a gente não sabe mais por quantas décadas a gente vai ter que conviver com isso, mas a gente tem sonhado. Eu acredito que seja um sonho, né? A gente está onde estamos chegando hoje e também dos próximos passos que a gente precisa dar,
né? Hoje, a Associação dos Produtores Rurais de Carauari está em fase de construção de um entreposto de pescado lá em Carauari, nessa distância que eu acabei de falar. Então, assim, a gente entende que a gente precisa de uma estrutura, né, para que garanta essa qualidade, né, a qualidade mínima do produto, porque hoje o produto ele tem que ter, no mínimo, qualidade, né? A gente traz com o produto toda a nossa história, a importância que tem o manejo do pirarucu para a preservação, né, da floresta, para a manutenção da floresta, para a manutenção do extrativista na floresta, porque é uma vida muito difícil, né? Essa questão do isolamento, do acesso à educação, à saúde, a nossa população vive essa realidade. Então, assim, a gente pretende, com essa estrutura, né, aumentar o volume, né, de pescado a ser processado num ambiente adequado e, com isso, chegar em outros mercados, né? Então, estamos aí nessa caminhada para poder avançar. E estamos aqui nessa discussão tão importante, porque aí você fala você traz teu olhar de quem vive, né? E qual é a realidade da tua comunidade? A região do Médio Juruá, né, onde estão os associados da SPROC, são comunidades ribeirinhas, né, extrativistas, tem outras cadeias também. E essa cadeia do pirarucu é uma das cadeias assim que tem trazido o maior retorno, né, econômico para essas famílias. Então, assim, eles passam o ano inteiro preservando ali, fazendo a vigilância dos lagos. E aí, quando chega nesse momento que o rio desce, que forma os grandes lagos, né, que fica propício para a pesca do pirarucu, então as famílias se organizam, elas fazem um acordo, né, existem todos aqueles acordos comunitários, então elas se organizam e elas se dirigem ali para aquela região dos lagos, a família praticamente inteira, né, Ana? E durante alguns dias eles ficam ali pescando, né? Então, assim, essa é a realidade. Então, e assim, a SPROC, ela acompanha, eu costumo dizer que acompanha a cadeia do início ao fim. A gente, desde o momento que se preserva o lago, que cuida do lago, os acordos, a pesca, a logística, o processamento, a comercialização, né? Essa logística que eu falo para chegar até a unidade de processamento, depois essa logística para chegar no cliente, né? Então, assim, a gente acompanha do início ao fim. Então, assim, é uma experiência que eu poderia dizer que no estado do Amazonas ainda é única, né, em relação às SPROC, porque eu acredito que, com o tempo, outras organizações também, né, até seguindo o mesmo caminho, estimuladas pelo exemplo, né, que tem tido por meio da SPROC, a gente tem participado de muitos eventos, a gente tem falado no nosso trabalho, a gente faz, a gente conversa com as outras demais organizações que também fazem parte do coletivo do Pirarucu. Hoje nós temos um coletivo com várias organizações que discutem, que colocam todas essas dificuldades, né? E assim, nós já temos vários resultados, já demos vários passos positivos em relação a essa cadeia por meio dessa discussão com os demais parceiros. Então, eu acredito que é só uma questão de tempo, de outras organizações também seguirem os mesmos passos e estarem também comercializando diretamente o produto, né, em outros mercados, e também a exportação, né, que eu acredito que é um sonho de todos, a gente conseguir exportar com regularidade o pirarucu. É isso. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente volta falando sobre o manejo sustentável do pirarucu, sobre a importância para toda essa cadeia e também para a manutenção da nossa floresta. Não sai daí. Estamos de volta e nesse papo sobre o manejo sustentável do pirarucu, a gente tem aqui Ana Alice, Ana Cláudia e Édipo, nessa conversa tão importante, não só para quem cultiva, pesca e vende, quanto para quem consome e quer consumir de uma forma consciente. Então eu pergunto aqui para vocês, de que forma que vocês entendem que é possível a gente ter a valorização do produto, né, dessa pesca para quem está lá produzindo, cultivando, e também como é que a gente faz para ter essa abertura de mercado de uma forma justa?
Essa participação e esse crescimento do manejo tem a ver com a nossa capacidade também de sensibilizar mais pessoas para o lado da conservação, né? Eu acho que o próprio manejo ele traz essa pegada da multiplicidade também, da disseminação dessas práticas tão positivas. E os manejadores estão fazendo isso nos seus territórios. A cada ano, a gente tem mais grupos querendo fazer manejo. Então, isso mostra também que as pessoas querem sair da ilegalidade e vir trabalhar na legalidade. Isso é super importante. E os espaços que o manejo proporcionou também nos fóruns de discussão. Hoje, esses manejadores participam de discussão de políticas públicas, que é super importante, né? Como o Ed colocou aqui, a incidência política, né? Então, pelo menos 2 ou 3 vezes ao ano, a gente tem movimentos levando produtores, representantes de organizações de base a Brasília para fazer lá, para visitar os gabinetes, para falar com quem é a atribuição de fazer a fiscalização, de que a gente precisa da ajuda da gestão pública nas 3 esferas, né? A União, o Estado e os municípios. Não largar mão disso, mas também não deixar de fazer a nossa parte lá no território, né? Como a Annalice colocou. A floresta se mantém em pé, os lagos preservados, um volume grande de peixe, graças ao trabalho dessas comunidades, que estão fazendo a sua parte, cumprindo integralmente o que diz, inclusive o artigo 225 da Constituição, que diz que todo mundo tem direito ao meio ambiente equilibrado, mas que também tem dever a cumprir para garantir esse meio ambiente equilibrado. As populações estão fazendo a sua parte. Agora é preciso que a gestão pública também cumpra com as suas finalidades para que haja uma soma de esforços nesse sentido. Então, é assim que a gente vai avançar nesse processo. E hoje uma política pública de grande importância para o manejador, né, é a política de aquisição da agricultura familiar e compras públicas, né, porque a partir do momento que você tem essa demanda, né, a gente se organiza, né, e consegue atender essa demanda por meio do pescado, né, com o pescado, com a proteína, com o pirarucu. E o pirarucu, como é um peixe que tem um determinado momento que ele pode ser pescado, então a gente precisa se planejar muito bem para, no momento da pesca, pescar apenas aquela quantidade que vai ser comercializada naquele próximo ano. Então, assim, a Asproc já tem vivido essa experiência há quase 10 anos. Então, a gente faz um planejamento com base na demanda, né, com o potencial de mercado que a gente tem, e a partir daí faz a pesca, armazena esse produto e atende, né, o cliente, os contratos públicos durante todo o ano. Então, assim, a gente percebe que precisa uma maior regularidade ainda dessas compras públicas, que são importantes não só para essa questão do pirarucu, como para a agricultura familiar em geral. Logo quando a gente começou a trabalhar, comercializar a produção, né, que era a farinha de mandioca, a nossa comercialização era quase 100% com o mercado público. E hoje a gente já migrou, né? Apesar de ter aumentado bastante o volume, hoje 50% da produção da Asproc vai para mercados públicos e 50% para o mercado privado. Mas mesmo assim, Ana, a gente percebe que ainda existe uma necessidade de que esses mercados públicos, aliás, que eles têm um potencial de absorver mais a produção, né? E isso trazer uma segurança para o produtor. Ele saber que parte da produção dele já tem uma comercialização segura e certa, né, e paga com o preço que dê para pagar os custos de produção. Para isso, eu acredito que a gente tem algumas estratégias de políticas para valorar, né, esse pescado, esse produto de qualidade. Uma das estratégias seria especificamente a abertura de novos mercados, né? De 2023 até o dia de hoje, nós abrimos mais de 13 mercados para o produto de pescado brasileiro. E aqui eu destaco principalmente o mercado da China, né? Nós ampliamos que a China possa comprar o pescado brasileiro, né? A China, que tem uma população grandiosa, né? Hoje nós temos uma exportação tímida de pirarucu, né? O maior valor de exportação foi no ano de 2022, em torno de 2 toneladas exportadas, e o principal país consumidor, comprador de pirarucu é a Colômbia e o Japão. Quando a gente fala desses 2 países, a gente está falando no valor de compra que varia de $3 a $9. Então a gente vê que tem um valor agregado bem maior do que esse preço está correndo dentro do mercado nacional, né? Então a gente tem intensificado a abertura de novos mercados, almejando abrir até o final de 2016 2 mercados muito importantes, que é a União Europeia
e o Reino Unido. Uma segunda estratégia seria realmente uma subvenção federal. Isso já é utilizada, essa estratégia, no âmbito estadual, né, no estado do Amazonas, onde o governo do estado insere uma subvenção estadual para ajudar a compensar os desafios e as dificuldades de concorrência desleal que temos entre aquele que segue todas as regras, quanto aquele que não está praticando e seguindo a linha, o que diz, o que deveria ser, para que a gente possa manter essa pesca em pé, né, a floresta viva. E a terceira saída seria um pagamento por serviço ambiental. A subvenção seria algo temporário, para que a gente pudesse reverter e transformar essa subvenção em um pagamento por serviço ambiental. Porque o trabalho desses homens e mulheres das águas, eles estão fazendo um bem para o ecossistema aquático, eles estão fazendo um bem para o país, né? Então, que eles sejam reconhecidos com um pagamento de serviço ambiental. Eu acho que essa é uma proposta interessante que a gente precisa realmente debater, dialogar e trazer celeridade para que a gente encaminhe esse tipo de política, que eu acho que será uma política bem efetiva para reconhecer o trabalho desse homem e dessa mulher das águas. Perfeito. Eu queria que você só também deixasse claro para todo mundo, quando você fala desses valores em que o pirarucu ele hoje é comercializado para a Colômbia, para o Japão, em comparação com o Brasil, que valores a gente está falando? De $3, $9 e o que é praticado aqui? E esse é o preço de quanto? Tá, perfeito. Então, eu vou até pedir ajuda para as minhas colegas que estão na ponta, né, que elas pudessem falar um pouco qual é o valor que hoje o pirarucu está no mercado nacional, né? E assim que elas colocarem, eu posso dizer quanto seria isso no valor de exportação em dólares, Perfeito. que seria a multiplicação do valor nacional vezes 6. Então, mas é muito importante que a gente fixe qual é o valor nacional hoje do mercado. O preço, ele varia de região para região no estado do Amazonas, né? Valores nacionais eu vou deixar com a Ana Alice. Mas nas regiões ele varia entre R$3, né, peixe inteiro eviscerado, até R$10 o quilo desse peixe, né? O quilo. O quilo. O quilo do peixe. É o quilo do peixe. Então, aquele peso do peixe multiplicado por um determinado valor. E varia de região para região, porque tem a ver com o nível de organização, de empoderamento desses grupos, acesso ao mercado, enfim, uma série de desafios associados a isso. Mas esses arranjos, pelo qual a Asproc está à frente também da marca coletiva Gosto da Amazônia, ele trouxe essa perspectiva de arregimentar a produção não só do território do Médio Juruá, mas de outros territórios também, e conseguir colocar esse peixe para esse mercado, trazendo ganhos, né, associados a isso. Então, quem participa do arranjo comercial da marca coletiva Gosto da Amazônia está recebendo a R$10 o quilo do pirarucu, que é bem acima do preço praticado nos territórios locais, né? E assim, a Ana fala, né, de R$10, a gente pensa assim, pô, mas R$10, mas assim, a gente quando faz o cálculo, a gente considera toda essa questão do custo do processamento, né, o custo da logística, o rendimento do pirarucu, que é de 48%, né, do filé. Quando você pega um pirarucu e você tira ali toda a ossada, a pele, você tem 48% de carne nesse formato que é comercializado, né, sem espinha, né, embalado da forma que a gente tem enviado. E assim, esse valor realmente ele varia, tanto praticado no Amazonas como praticado nos outros estados, o que depende muito do formato do negócio, se a gente está comercializando com distribuidor, se a gente está comercializando com peixarias, ou se a gente está armazenando, como a gente tem feito em São Paulo, numa estrutura de armazenamento, e a partir dali a gente faz aquelas vendas fragmentadas, com entregas. Então, assim, existe assim, uma variação, né, de elementos aí que são necessários para a gente definir, de fato, esse valor final. Que é interessante porque a gente vai falar de concorrência, mesmo dentro da legalidade, né, sem pensar em quem está pescando de forma ilegal, porque a gente já tem as diferenças de preços por regiões, por organizações, né, pelo acesso ao conhecimento e a pessoa conseguir valorar o seu trabalho. E assim, outra coisa importante, um outro aspecto que a gente, né, precisa colocar é que esse valor ainda é baixo, Valéria, né? É por isso que a gente falou aqui sobre essa questão da subvenção, muito bem colocado pelo Édipo, e essa importância do pagamento dos serviços ambientais. A gente acredita que os serviços ambientais, eles
são necessários, né, para pagar o valor mínimo que um manejador, né, ou qualquer outro extrativista que esteja trabalhando numa cadeia da sociobiodiversidade, né, um valor que ele possa, de fato, se sentir estimulado, né, a estar ali, a permanecer na floresta, né, e capaz de sustentar a própria família, porque uma pessoa, né, o extrativismo é a profissão mais antiga, né, do mundo, é uma profissão que hoje a gente tem visto como ela é importante, né, para o mundo também, para a floresta, o quanto é importante, né, essa preservação da floresta e dos recursos naturais, os resultados que o trabalho deles, né, traz em relação, quando você fala do pirarucu, a gente vê os resultados, como eles são, como os números, né, os números são grandes em relação ao número de peixes, peso, né, e o retorno também em relação a outras atividades econômicas que você pode desenvolver na floresta. Agora, uma coisa que eu pergunto para a gente encerrar essa nossa conversa, a gente tem o manejo do pirarucu como uma referência e a gente tem aqui vários desafios que vocês apontaram. O que vocês consideram que é prioritário para que a gente possa continuar tendo esse manejo acontecendo de forma sustentável e que a gente possa também engajar as novas gerações? Eu vejo que uma ação que precisa é essa ação integrada entre governo e as organizações de base e as instituições que fazem o apoio a essas organizações de base nos diversos territórios, né? A gente precisa criar essa agenda positiva. Em época de COP no Brasil, a gente precisa levar os exemplos da Amazônia que estão dando certo. Não deixar de abordar as ameaças, os problemas como narcotráfico, garimpo, enfim, essas são realidades também na Amazônia. Mas levar os exemplos que estão dando certo, com o pirarucu, com o cacau, com a castanha, enfim, com os produtos da SócioBio. E que as políticas públicas, de fato, olhem para os territórios e escutem quem está produzindo, né, as realidades, os desafios, e que essa política se aproxime da realidade no sentido de potencializar aquilo que a gente tem de melhor. Trazer dentro das políticas internacionais, internalizar esse tipo de manejo dentro das declarações dos fóruns multilaterais. Isso foi inserido dentro das discussões dos BRICS, do G20, a qual o Brasil foi presidente no ano de 23 e de 24. Isso fortalece a política pública, um olhar internacional para a inserção de recursos, para que a gente possa fazer e ampliar essas políticas públicas e também fazer políticas públicas voltadas para a juventude, né? Nós temos um programa específico no Ministério da Pesca, que é o Jovem Cientista. Hoje tem uma evasão muito grande da juventude, dos filhos dos pescadores e das pescadoras darem continuidade nessa atividade, que é uma atividade dura, difícil, que carece muito esforço no dia a dia, né? E que muitos dos pescadores não querem mais ter seus filhos naquela atividade. Então, nós temos uma política voltada ao jovem cientista para o filho do pescador sentir orgulho da atividade que o seu pai vem desenvolvendo, que ele possa sim dar continuidade àquela atividade, porque ela é sim lucrativa, porque ela é bonita, porque ela conserva, porque ela gera emprego, porque ela gera oportunidade. É isso, é a valorização, né, do extrativista, é a valorização de quem está lá na ponta, né, fazendo o manejo, cuidando dos lagos, né, cuidando das espécies. Então é importantíssimo essa questão das políticas públicas, né, da sociedade em geral, de reconhecer que um produto, né, que chegou de tão longe teve todo um trabalho, todo um envolvimento, e que ali é a concretização também de um sonho, né? Um sonho de quem espera que, por meio dessa atividade econômica, as próximas gerações, né, possam também valorizar essa atividade e possam permanecer ali, desenvolvendo atividade de forma justa e de forma que reconheçam, né, aquele trabalho e que seja pago por ele. Obrigada, muito obrigada por essa troca tão importante. É bonito e é importante a gente valorizar as nossas conquistas e também falar sobre os nossos desafios para que a gente possa ter mais razões para celebrar, né? E inclusive celebrar com a nossa floresta em pé. Obrigada.
E muito obrigada também a você que nos acompanhou nesse papo sobre o manejo sustentável do pirarucu e como essa atividade impacta a conservação da Amazônia e as comunidades que vivem na maior floresta tropical do planeta. Se você quiser rever esse episódio e outros conteúdos do Puxirum da Amazônia, acesse o Globoplay ou o site do projeto www.prsamazônia.org.br. Até mais!